tópico 2, como a Bíblia está organizada. Primeiramente, na letra A, vamos ver sobre a origem da palavra Bíblia. Então vamos ver um pouco sobre isso. O Ruud Zimmer e o Wilson Scholz, nesse material aqui deles, né, que é um seminário de ciências bíblicas, né, lá dentro tem um capítulo que é a Bíblia, sua natureza, funções e finalidade. Então, o Ruud Zimmer e o Wilson Scholz, grandes nomes aí nessa área de bibliologia, tradução bíblica também, né, no cenário brasileiro, estão ligados à SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, né? Eles nos explicam que o livro que chamamos de Bíblia, na verdade, não é um livro, né, mas uma coleção de livros. A palavra Bíblia é uma palavra grega no plural, que significa livros. De fato, a Bíblia não é só um livro, né? Mas uma coleção de 66 livros. No entanto, como esses livros estão todos num só volume, dizemos que é um livro, né? De fato, né, se você pega a Bíblia, você tem ali um volume, né? Mas se você fatiar, você tem 66 livros. Se você fosse escrever cada um deles separados, você teria uma biblioteca, né? Então essa é a ideia da palavra Bíblia, né? Você tem, num olhar, nós falamos, né? Nós olhamos, é um livro, mas ali dentro, na verdade, você tem várias fatias, né? Você tem vários livros, certo? Olha só, no manual bíblico Vida Nova, nos é dito que, ao escrever a Timóteo pedindo que trouxesse os livros, Paulo empregou o termo Bíblia, dando a entender os rolos que continham as escrituras hebraicas, no caso, o Antigo Testamento, né? Então, quando ele pede a Timóteo para trazer os livros, ele usa o termo grego ali, Bíblia, né? Olha só também, o Mary Unger, né? Mary Unger, no manual bíblico Unger, comenta que o grego biblos, daí seria, agora no singular, Bíblia seria o plural, livros. Biblos, singular, seria livro, né? Denota a parte interna. Essa palavra biblos está ligado à parte interna da casca da cana do papiro, né? Que é o papel da antiguidade, da qual eram feitos os livros antigos, né? Olha só, por exemplo, aqui, lá no Antigo Testamento, Daniel 9:2, refere-se aos escritos proféticos do Antigo Testamento como os livros. Em grego seria ta biblia, certo? Então a expressão aqui você vai encontrar a expressão Bíblia, né? Ok, vamos adiante. Ruud Zimmer ainda e o Scholz, eles argumentam que, aparentemente, o primeiro a aplicar o termo Bíblia aos livros inspirados do Novo Testamento foi o teólogo cristão Orígenes, por volta de 250 d.C. Depois, o termo passou a designar todos os livros canônicos, incluindo os do Antigo Testamento. Nós vamos ver ainda essa questão que envolve a formação do cânon, né? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vamos ver ainda mais detalhes sobre isso. Nós vamos ver ainda um pouquinho sobre a carta de Atanásio no ano 300 e pouco depois de Cristo, onde ele lista ali os livros do Novo Testamento. Nós vamos ver também sobre um concílio em 397 que estabeleceu ali os livros canônicos do Novo Testamento, né? Então nós vamos ainda ver mais detalhadamente sobre isso, mas só antecipando aqui para você, o primeiro a aplicar o termo, veja bem, o termo Bíblia. Nós estamos falando aqui diretamente agora de todo o processo canônico, né? Mas nós estamos tratando do termo especificamente agora, o termo Bíblia, né? Aos livros inspirados no Novo Testamento. O primeiro provavelmente a fazer isso foi o Orígenes, né? Um homem convertido aí à fé cristã, um homem que veio da filosofia pagã, né? Um homem muito capaz intelectualmente, com muitos pontos fortes, positivos, mas também alguns pontos bastante negativos, né? Mas um grande instrumento dentro desse determinado contexto aqui, no período aí do século III aproximadamente, né? Final do século II, aí o século III, Orígenes foi um grande instrumento, né, para comunicar a fé cristã em ambientes assim filosóficos de pessoas que tinham algum tipo de viam a fé cristã como algo até mesmo, às vezes até mesmo irracional. Então Orígenes, dentro desse contexto, foi um grande defensor, foi um grande apologista, um polemista. Nós ainda veremos isso em outras oportunidades, né? Então o Orígenes, provavelmente, segundo aqui o Zimmer e o Scholz, foi o primeiro a utilizar esse termo Bíblia em relação aos livros canônicos do Novo Testamento, né? As palavras, ou melhor, a palavra passou do grego para o latim, e do latim se espalhou para outras línguas.
Assim, em inglês se diz Bible, em alemão Bibel, né? Você me perdoe os alemães, né? Me perdoe, eu não entendo, né, de alemão, né? Mas creio que seja Bibel, né? Algo assim. Em italiano, Bíblia, aí ficou mais difícil ainda para mim, né? E em português, Bíblia, né? Então você tem Bible, Bíblia, Bíblia e em português Bíblia, né? Você vê aí a similaridade, né, do termo, né, passando de língua em língua, né? A palavra tem também um uso figurado, né? Por exemplo, para designar um livro de grande importância, um livro comum, né? Mas assim no sentido figurado, por exemplo, você tem um material ali muito importante na área de vendas. Aí então o pessoal vai dar o apelido àquele material, a Bíblia do Vendedor, né? Ou na área da saúde, um material, um livro muito importante. Então o pessoal vai dar o nome àquilo. Essa é a Bíblia, né, dos médicos, né? A Bíblia na área da saúde. Então se usa também esse termo, o termo Bíblia, se usa em sentido figurado para alguns materiais, alguns livros muito importantes em determinadas áreas, né? A Bíblia ainda, olha só, foi o primeiro livro a ser impresso na Europa, né? Em 1456, no começo da era Gutenberg, né? Johannes Gutenberg. Então a Bíblia foi o primeiro livro impresso, né? Você pode verificar um pouquinho mais sobre a prensa, né? Sobre como se deu esse processo, né? De você agora ter a possibilidade de forma muito mais rápida, né, do que antes fazer tudo à mão, agora você pode fazer na prensa e aí ganhou-se muito tempo, né, para a emissão de cópias, né, da Bíblia, e bem nesse momento está começando a estourar aí a Reforma Protestante. Então o próprio Martinho Lutero se aproveitou muito, positivamente falando, é claro, isso foi a mão de Deus, inclusive, né, nessa questão da prensa de Gutenberg. Então você pode até mesmo